pouquíssimas. O Brasil tem 3 entre as 500 melhores universidades. É o que eu não gostaria de ser mas é verdade, nós temos pouquíssimas, raríssimas universidades. E mais, o Brasil tem, além de universidade pública, universidade gratuita. São poucos os países no mundo que têm universidade pública e gratuito. Ser público não quer dizer ser gratuito. O senhor é a favor da universidade paga para quem pode pagar? Eu sou a favor da universidade paga para quem pode pagar. E fui governador do estado do Amazonas, fortaleci e consolidei uma universidade pública, que hoje é a 5ª maior universidade pública brasileira. Interiorizei esta universidade, talvez seja uma das maiores universidades multicampus do Brasil. Tentei colocá-la numa plataforma tecnológica de ensino à distância que pudesse dar a modernidade e, ao mesmo tempo, a qualidade do ensino nas longínquas e remotas localidades da Amazônia. E lhe digo, o Brasil não tem dinheiro para priorizar o ensino fundamental, o ensino básico, o ensino superior, com o volume que ele aplica do PIB brasileiro em educação. O Brasil investe 7% do seu PIB em educação. Isto é pouco diante da nossa demanda. E mais, o Brasil não pode permanecer com as suas universidades dentro do Ministério da Educação para serem administradas junto com o ensino fundamental. O que deveria ser feito, senhor? Deveria ser deslocado as nossas universidades para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Deveria ser criada uma expertise para o debate sobre as nossas universidades, sobre a formação das nossas universidades. Nós não deveríamos estar medindo apenas o conhecimento dos alunos nas nossas universidades. Nós deveríamos estar medindo o conhecimento dos mestres, dos doutores, dos especialistas, dos professores. Eu não transmito aquilo que eu não tenho conteúdo para transmitir. O Brasil, portanto, precisa ter um grande desafio pela frente. Fazer um enfrentamento da qualidade de ensino. A quantidade nós estamos enfrentando. Nós universalizamos o ensino fundamental. Nós democratizamos o acesso, em que pese injusto, porque o que acontece é que você sai da escola pública de ensino médio e vai concorrer no vestibular para as universidades públicas com os alunos das escolas particulares que foram mais bem qualificados e preparados. Conclusão, a curva se inverte no nível superior. E o senhor gosta da ideia de cota para alunos egressos da escola pública? Eu pratiquei cotas no governo do estado do Amazonas, portanto eu não sou contra aquilo que eu pratiquei e pratiquei por princípio, mas pratiquei por princípio para diminuir uma distorção. Por que nós temos que ter cota para os negros, para os índios, para as escolas públicas? Porque eles não têm condições de disputar em igualdade de condição com aqueles que são oriundos das escolas particulares. É injusto pegar um garoto que estudou a vida inteira em escola pública para disputar um vestibular na USP com alguém que vem da escola Vértice de São Paulo, que é considerada a melhor escola pelo Enem em São Paulo. E se essa pessoa pagou até o 2º grau, ela também terá condições de pagar a universidade? Claro, ele é capaz de pagar uma mensalidade de R$3.000 no 2º grau, passa no vestibular para uma universidade pública e gratuita e paga 0 para ter a sua universidade. Enquanto que aquele aluno que trabalhou e estudou em escola pública, trabalhou durante o dia, pegou transporte coletivo e estudou nas horas do trabalho, não consegue entrar numa universidade pública. Aí ele é obrigado a entrar numa universidade privada, nem sempre de qualidade, para buscar a formação básica de nível superior. Isso é injusto. O Brasil precisa mudar isto. No entanto, é verdade que o Brasil vem avançando. E este é um grande tema. É o tema que fará a transformação nas próximas 2 décadas da sociedade brasileira. Senador, o senhor falou em universidades, a gente vê que, de acordo com as pesquisas apresentadas até pela Unesco, mais da metade dos nossos pesquisadores estão nas universidades. E quando o Brasil é comparado com os outros países lá fora, o número de publicações acadêmicas brasileiro é semelhante a números como Espanha e outros países desenvolvidos. Mas quando a gente fala em patentes, ou seja, em conhecimento que gera uma tecnologia desenvolvida em maior escala industrialmente, o Brasil tem índices muito inferiores. Há um distanciamento entre a nossa produção acadêmica e a nossa produção tecnológica.
Como fazer esse casamento entre tecnologia e inovação no país? Fantástica a sua pergunta, que dá uma bela oportunidade da gente esclarecer algumas coisas. O Brasil está em 13º lugar no ranking de inovação e no ranking de publicações sobre ciência e tecnologia. Neste ranking, ele tem uma subdivisão. O que é P&D do setor público e o que é P&D do setor privado. E aí você corta uma linha média internacional e você vai ver que o Brasil, no investimento de pesquisa e desenvolvimento do setor público, ele está ou na média ou acima da média da comunidade internacional. Quando você faz o mesmo plano de corte na linha do setor privado, vem a grande surpresa. O Brasil, em pesquisa e desenvolvimento do setor privado, está abaixo dos piores índices da média internacional. Portanto, tem algo de errado na política de inovação do Brasil, no que diz respeito a incentivo fiscal, no que diz respeito à atração do investimento do setor privado. Porque a inovação, ela tal qual o mercado consumidor, é uma disputa entre os países para onde vai o investimento. O empresariado brasileiro reclama, diz que isso é culpa do próprio governo, que ocupa demais dos seus recursos das empresas. Olha, como eu venho de uma família que... Meu pai era muito pobre, teve muito pouca oportunidade de estudar e se transformou num self-made man e virou empresário. Enfim, eu posso falar um pouquinho sobre os empresários sem nenhum preconceito, porque já fui diretor de associação comercial, já fui representante de classe, etc. O nosso empresariado também precisa melhorar e precisa elevar o debate em relação a essas questões. Está chorando muito, senador? O nosso empresariado representa hoje um dos setores privados mais lucrativos do planeta e não investe nas nossas universidades, não investe na saúde pública, não faz o retorno social do investimento como deveria fazer. Eu sei que isto, quando visto por alguns amigos meus, vão dizer, poxa, o Eduardo está puxando a orelha dos empresários. Não, eu acho que é hora de todos nós fazermos o nosso dever de casa. Não é só o setor público brasileiro, não. É hora das grandes fortunas desse país entender de que o Brasil precisa avançar. Não está certo que as nossas universidades estejam pirangando recursos quando fortunas são despejadas muitas vezes em coisas que não fazem o menor sentido. Não é? Se você olhar as sociedades mais desenvolvidas, vamos para a Coreia do Sul, por exemplo. As empresas privadas sul-coreanas são responsáveis pelo grande financiamento das universidades sul-coreanas. Samsung, Hyundai, LG, Kia, são responsáveis por investimentos em altas doses da universidade sul-coreana. Se nós vamos para os Estados Unidos, nós chegamos nas universidades e vimos alas inteiras de doações de grandes fortunas, que foram responsáveis pela construção de bibliotecas, laboratórios, hospitais, etc., dentro das nossas universidades. Nós não vemos isso no Brasil. E o que o senhor acha que falta para que o empresariado brasileiro acorde para esse interesse? Duas coisas. Eu acho que o amadurecimento, e isso aí é o amadurecimento da sociedade como um todo, afinal de contas, o empresário também é berço do mesmo DNA, não é? Nós todos saímos desse caldo cultural que somos do meio, seja a classe política, seja a classe empresarial, seja a classe sindical, seja os representantes autônomos, nós viemos deste meio, do meio e da cultura brasileira. Portanto, haverá um amadurecimento natural. Por outro lado, é preciso que haja estímulos das políticas públicas. Como eu disse, é possível sim atrair através de incentivos fiscais, é possível criar mecanismos inovadores com a FINEP, com o CNPq, com diversos segmentos do desenvolvimento tecnológico desse país, para que nós possamos fazer o empreendedorismo da inovação.